Às vezes, a vida nos surpreende com reviravoltas que nunca imaginamos, como se o destino decidisse reescrever nossa história sem nos consultar. Para Carolina, aquele momento parecia exatamente assim. O trem sacolejava suavemente enquanto cruzava os trilhos que cortavam a paisagem rural, levando-a de volta à sua cidade natal, após 3 semanas de uma intensa imersão em um congresso de tecnologia em São Paulo. O vagão estava quase vazio, com exceção de alguns passageiros dispersos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O som ritmado dos trilhos misturava-se ao zumbido baixo do ar-condicionado, criando uma trilha sonora monótona que contrastava com o turbilhão de emoções dentro dela. Carolina, uma desenvolvedora de software de 34 anos, sentia o peso da saudade de casa, mas também uma inquietação que não conseguia explicar. O congresso havia sido um sucesso. Palestras inspiradoras, contatos valiosos e até uma proposta para liderar um projeto inovador em sua empresa. Ainda assim, algo a incomodava, como uma nota dissonante em uma melodia que deveria ser perfeita. Ela apoiou a testa contra a janela fria, observando os campos verdes que passavam em um borrão. Quase em casa, pensou, tentando se convencer de que o desconforto era apenas cansaço. Ao descer na estação central de sua cidade, o caos organizado do lugar a envolveu imediatamente. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao aroma de pão de queijo quente vindo de uma lanchonete próxima. Pessoas corriam para pegar seus trens, enquanto outras se abraçavam em reencontros emocionados. Um grupo de músicos de rua tocava um samba animado, e o som dos pandeiros ecoava pelas plataformas. Carolina sorriu ao ouvir uma criança gritando de alegria ao reconhecer o pai entre a multidão. Era exatamente o tipo de cena que a fazia sentir que pertencia àquele lugar, àquela vida. Ela havia planejado uma surpresa para Daniel, seu marido há 6 anos. Por conta de um cancelamento de última hora, conseguira um assento em um trem que a trouxe de volta um dia antes do previsto. A ideia de ver a expressão de surpresa no rosto dele a fazia sorrir. Daniel, um contador autônomo que trabalhava de casa, sempre dizia que sentia falta dela nas viagens longas. Carolina imaginava o momento em que entraria no apartamento, jogaria a mala no canto e o abraçaria, sentindo o calor familiar de seu lar. Arrastando sua mala de rodinhas, Carolina caminhou até a saída da estação, onde a brisa fresca da noite a recebeu. Ela pegou o celular para avisar Daniel de sua chegada, esperando que ele estivesse a caminho para buscá-la, como haviam combinado. Após alguns toques, ele atendeu, a voz carregada de um tom que parecia distante, quase desinteressado. "Oi, Carol, tudo bem? Aconteceu alguma coisa?" A pergunta a pegou desprevenida. "Oi, amor, eu cheguei. Estou na estação, você vem me buscar?" Houve uma pausa longa demais do outro lado da linha, e Carolina sentiu um aperto no peito. "Nossa, Carol, me desculpa. Achei que você chegaria amanhã. Tô em casa, mas, pera, já estou indo aí." A explicação soou estranha, como se ele estivesse improvisando. "Não, tudo bem, Daniel. Eu pego um carro por aplicativo, não precisa vir", respondeu ela, tentando esconder a decepção que começava a crescer. "Tem certeza? Tá bom, então me avisa quando chegar em casa", disse ele, com um alívio perceptível na voz. Carolina desligou o telefone, franzindo a testa. Algo na hesitação dele não parecia certo. Era como se ele estivesse escondendo algo, mas ela tentou afastar o pensamento. "Deve ser o trabalho", pensou, lembrando que Daniel estava lidando com um cliente importante nos últimos dias. Mesmo assim, a chama de entusiasmo que sentia pelo reencontro começava a se apagar. Na saída da estação, Carolina abriu o aplicativo para chamar um carro. Enquanto esperava, notou uma figura familiar entre a multidão. Era Dona Clara, sua sogra, conversando com um motorista de aplicativo próximo a um carro estacionado. Dona Clara, uma mulher de 62 anos com uma presença imponente,
Raramente aparecia em lugares tão movimentados. Carolina sabia que ela preferia a tranquilidade de sua casa no bairro residencial e evitava o caos de estações e rodoviárias. Curiosa, Carolina se aproximou, mantendo-se discreta atrás de uma pilastra. "Por favor, é muito importante", ouviu Dona Clara dizer ao motorista, sua voz carregada de urgência. "Aqui está a foto dela. Tente atrasá-la no caminho. Invente qualquer coisa. Trânsito, pneu furado, o que for. Preciso de tempo." O motorista, um homem de meia-idade com uma camisa polo desbotada, assentiu, pegando a foto que Dona Clara lhe entregava. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A foto era dela, tirada durante um churrasco em família no último feriado. Por que sua sogra estava pedindo para atrasá-la? E o que isso tinha a ver com Daniel? Seu coração disparou e ela se escondeu ainda mais, tentando ouvir o restante da conversa. "Faça o que puder, mas não deixe ela desconfiar", continuou Dona Clara, entregando ao motorista algumas notas. "É um assunto delicado e meu filho precisa de tempo para resolver isso." O motorista guardou o dinheiro no bolso e prometeu cumprir o pedido. Carolina sentiu o sangue subir ao rosto. Sua sogra estava subornando alguém para impedi-la de chegar em casa. Mas por quê? Sem querer ser vista, Carolina esperou até que Dona Clara se afastasse, desaparecendo na multidão. Sua mente girava em um turbilhão de perguntas. O que Daniel estava escondendo? Por que sua sogra estava tão desesperada para protegê-lo? Decidida a descobrir a verdade, ela caminhou até o ponto onde o motorista aguardava. O homem, que se apresentou como Roberto, parecia amigável, com um sorriso caloroso e um sotaque carregado do interior. "Boa noite, senhora. Para onde vai?" perguntou, abrindo a porta do carro. "Rua das Palmeiras, número 25, respondeu Carolina, mantendo a voz firme, embora seu coração batesse descompassado. Ela entrou no carro, observando cada movimento de Roberto. Sabia que ele havia sido pago para atrasá-la, e isso a deixava em alerta. Durante o trajeto, tentou puxar conversa para avaliar a situação. "Você trabalha aqui na estação há muito tempo?" perguntou, fingindo desinteresse. "Uns 4 anos, mais ou menos", respondeu Roberto, mantendo os olhos na estrada. "Conheço todo mundo por aqui, os passageiros, os funcionários. É uma vida corrida, mas a gente se vira." Carolina notou uma leve hesitação na voz dele, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "E hoje, como foi o dia? Muita gente?" insistiu ela. Roberto deu de ombros. "Dia normal, sabe? Algumas corridas, nada demais." A resposta evasiva só aumentou as suspeitas de Carolina. Enquanto o carro seguia pelas ruas iluminadas da cidade, Carolina tentava montar o quebra-cabeça em sua mente. A hesitação de Daniel ao telefone, a atitude estranha de Dona Clara, a foto em mãos de um estranho, tudo apontava para algo que ela não queria admitir. Roberto, por sua vez, parecia um homem comum, contando histórias sobre sua vida enquanto dirigia. Ele mencionou suas 2 filhas, Ana e Sofia, e os desafios de criá-las sozinho desde que a esposa faleceu em um acidente de carro 3 anos antes. "É puxado, sabe? Mas faço tudo por elas", disse ele, com uma sinceridade que tocou Carolina. Por um momento, ela sentiu uma pontada de empatia. Seus próprios problemas pareciam pequenos diante das dificuldades de Roberto. Ainda assim, ela não podia ignorar o fato de que ele havia aceitado dinheiro para atrasá-la. "Deve ser difícil mesmo", respondeu ela, mantendo a conversa leve. "Você parece um pai incrível." Roberto sorriu, mas havia algo em seus olhos que sugeria culpa. Para sua surpresa, o trajeto foi direto, sem desvios ou paradas inesperadas. Quando chegaram ao prédio, Carolina sentiu um misto de alívio e tensão. Antes que ela pudesse pagar a corrida, Roberto a interrompeu. "Senhora Carolina, preciso te contar uma coisa", disse ele hesitante. Ela franziu a testa, já imaginando o que viria. "O que foi?" perguntou, tentando manter a calma. Roberto suspirou.
Sua sogra me pediu para te atrasar no caminho. Até me deu dinheiro para isso. Mas olha, eu não fiz nada. Quando te conheci, vi que você é uma pessoa boa e não tive coragem de seguir com o plano. Me perdoe por ter aceitado o dinheiro, mas é pelas minhas filhas. Eu devolvo se você quiser. Carolina ficou em choque, mas ao olhar nos olhos de Roberto, viu remorso genuíno. Não precisa devolver, disse ela após um momento. Fico feliz que você tenha escolhido fazer o que é certo. Roberto pareceu aliviado. Obrigado. E olha, se precisar de mim, é só chamar. Aqui está meu cartão, disse, entregando um pedaço de papel colorido desenhado à mão. Minha filha Ana fez para mim. Ela acha que dá sorte. Carolina sorriu, guardando o cartão. Obrigada, Roberto. Mande um abraço para suas filhas. Ao entrar no prédio, Carolina sentiu o peso do que estava por vir. O que a esperava em seu apartamento? Com a chave na mão, ela hesitou diante da porta. O silêncio do corredor parecia amplificar seus pensamentos. Girou a chave e abriu a porta lentamente. Um perfume doce e desconhecido invadiu suas narinas, seguido pelo som de uma risada feminina vindo da sala. Seu coração disparou. No canto da entrada, viu um par de sapatilhas brilhantes, claramente não suas. Carolina avançou, cada passo mais pesado que o anterior. Na sala, encontrou Daniel, relaxado no sofá, com uma mulher de cabelos castanhos ao seu lado. Ela segurava um copo de cerveja e ria de algo que ele dizia, os dois completamente alheios à presença de Carolina. Quando Daniel a viu, seu rosto ficou pálido. Carol, você já chegou? Gaguejou levantando-se de um salto. A mulher virou-se, encarando Carolina com um olhar curioso, quase desafiador. O que está acontecendo aqui, Daniel? Perguntou Carolina, a voz fria como gelo. Ele começou a gaguejar uma explicação, algo sobre uma amiga de trabalho que precisava de ajuda com um projeto. Mas as palavras soavam vazias, falsas. A mulher, que se apresentou como Fernanda, apenas sorriu, sem dizer nada. Carolina sentiu o mundo desabar ao seu redor. A traição era clara e nenhuma desculpa de Daniel poderia mudar isso. Carolina ficou parada, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no silêncio da sala. A cena diante dela era como um golpe que cortava fundo, mas ao mesmo tempo trazia uma clareza cruel. Daniel, com a camisa amarrotada e o rosto vermelho de vergonha, tentava se explicar, suas palavras tropeçando umas nas outras como se fossem frágeis demais para sustentar a mentira. Fernanda, a mulher ao seu lado, permanecia sentada no sofá, cruzando as pernas com uma calma provocadora, o copo de cerveja ainda na mão. O perfume doce que pairava no ar parecia sufocá-la, uma ironia cruel contra o lar que Carolina havia construído com tanto cuidado. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. Anos trabalhando como desenvolvedora de software, lidando com prazos apertados e clientes exigentes, a ensinaram a manter a cabeça fria sob pressão. Mas ali, no espaço que deveria ser seu refúgio, a traição de Daniel a fazia questionar tudo o que acreditava sobre amor, confiança e lealdade. Então, Daniel, disse ela, a voz firme, mas carregada de uma frieza que surpreendeu até a si mesma. É assim que você passa as noites enquanto estou fora, ajudando uma amiga com um projeto? Daniel abriu a boca, mas nenhuma explicação convincente veio. Ele gaguejou algo sobre Fernanda ser uma cliente que precisava de orientação financeira, mas a história era tão frágil que desmoronou antes mesmo de terminar. Fernanda, por outro lado, soltou uma risadinha debochada, como se a situação a divertisse. Qual é, Daniel? Não precisa se explicar tanto, disse ela, levantando-se com um movimento lento e deliberado, como se estivesse no controle da situação. Acho que sua esposa já entendeu tudo, não é? O tom de Fernanda era provocador,
quase desafiador, e Carolina sentiu uma onda de raiva subir pelo peito. Mas em vez de explodir, ela escolheu o silêncio. Não daria a eles a satisfação de vê-la desmoronar. Sem dizer mais uma palavra, Carolina pegou sua mala e virou-se para a porta. Daniel correu atrás dela, chamando seu nome com desespero. "Carol, espera! Me deixa explicar, por favor. Não é o que parece." Mas ela não olhou para trás. Cada passo que dava pelo corredor do prédio era como um esforço para se afastar não apenas de Daniel, mas de uma versão de si mesma que acreditava cegamente no amor que ele prometia. Ao chegar ao hall, deu de cara com Dona Clara, que a esperava com uma expressão de culpa estampada no rosto. A sogra, com os cabelos grisalhos cuidadosamente arrumados e as mãos apertando uma bolsa de couro, parecia menor do que o habitual, como se o peso de suas ações a encolhesse. "Carolina, me perdoe", sussurrou Dona Clara, os olhos baixos. "Eu sabia que ele estava errado, mas achei que poderia protegê-lo, proteger vocês dois." Carolina parou, encarando a mulher à sua frente. A confissão de Dona Clara era ao mesmo tempo um alívio e uma nova ferida. "Proteger? Você tentou me enganar, Clara. Pagou um motorista para me atrasar, como se isso pudesse apagar o que Daniel fez." A voz dela tremia, mas ela se recusava a deixar as lágrimas caírem. Dona Clara tentou se justificar, falando sobre como Daniel era impulsivo, sobre como ela temia que a carreira dele fosse prejudicada se a verdade viesse à tona. "Ele é meu filho, Carolina. Eu só queria salvar a família de vocês", disse quase implorando. Carolina riu, um som amargo que ecoou no hall vazio. "Família? Que família, Clara? A que ele destruiu com aquela mulher na minha sala, não há mais nada para salvar." Sem esperar resposta, ela desceu as escadas, arrastando a mala, o som das rodinhas contra os degraus marcando cada passo de sua saída. Na rua, o vento frio da noite a envolveu, mas Carolina mal notou. Sua mente estava em turbilhão, tentando processar a traição, a cumplicidade de Dona Clara, o vazio que agora ocupava o lugar onde antes havia esperança. Ela pegou o celular e, quase por instinto, discou o número do cartão que Roberto havia lhe dado. Quando ele atendeu, a voz calorosa do motorista trouxe um alívio inesperado. "Roberto, sou eu, Carolina. Preciso de você. Pode me buscar?" Ela tentou manter a voz firme, mas o tremor era evidente. "Claro, Dona Carolina." "Onde você está? Tô indo agora", respondeu ele sem hesitar. Em poucos minutos, o carro de Roberto parou em frente ao prédio. Ele abriu a porta com um olhar preocupado, notando os olhos vermelhos de Carolina. "Para onde vamos?" perguntou sem pressioná-la por explicações. "Me leva para longe daqui", disse ela, cobrindo o rosto com as mãos enquanto as lágrimas finalmente escapavam. Roberto não fez perguntas. Ligou o carro e dirigiu em silêncio, respeitando a dor dela. A cidade foi ficando para trás, as luzes dos prédios dando lugar à escuridão da rodovia. Após alguns minutos, Carolina enxugou as lágrimas e olhou pela janela. "Roberto, me leva para a Vila das Flores. Tenho uma casa lá, herança da minha avó. Não vou lá há anos, mas é o único lugar onde posso ficar agora." Ele assentiu. "Vila das Flores. Entendido. Se precisar de algo no caminho, é só avisar." A viagem foi silenciosa, mas o silêncio não era desconfortável. Roberto parecia entender que Carolina precisava de espaço para processar o que havia acontecido. Quando chegaram à vila, já era tarde da noite. A casa da avó de Carolina, uma construção antiga de paredes brancas e janelas de madeira, parecia abandonada, com o jardim tomado por ervas altas e o portão enferrujado. "É aqui?" perguntou Roberto, estacionando o carro. "Sim", respondeu ela, descendo com a mala. "Obrigada, Roberto. Não sei o que teria feito sem você." Ele sorriu,
um sorriso genuíno que contrastava com a frieza que ela havia enfrentado naquela noite. Não foi nada, dona Carolina. Se precisar de mim, é só ligar. E cuide-se, tá? Ele entregou outro cartão, idêntico ao primeiro, e ela o guardou com um aceno. Sozinha diante da casa, Carolina sentiu o peso da solidão, mas também uma estranha sensação de liberdade. Abriu o portão e entrou, o som da grama seca estalando sob seus pés. A casa estava coberta de poeira, com móveis antigos que traziam memórias de sua infância. Na parede, uma foto desbotada de sua avó Lúcia a encarava, com um sorriso gentil que parecia oferecer consolo. Carolina passou os dedos pelo vidro empoeirado e sussurrou: "Vovó, como cheguei aqui?" As lágrimas voltaram, mas dessa vez ela as deixou cair livremente. Naquela noite, Carolina mal dormiu. Virava-se na cama, revivendo cada momento da traição, cada palavra de Daniel, cada olhar de Fernanda. Como pôde ser tão cega? Como não percebeu que o casamento estava desmoronando? A pergunta que mais a atormentava era: o que ela havia feito de errado? Pela manhã, o sol entrava pelas frestas das janelas, iluminando a poeira que dançava no ar. Carolina decidiu que precisava agir, não podia se afundar na dor. Levantou-se, preparou um café fraco com o que encontrou na despensa e começou a limpar a casa. Esfregar o chão, tirar o pó dos móveis e abrir as janelas para deixar o ar fresco entrar era uma forma de ocupar a mente e o corpo. Enquanto trabalhava, pensava no que fazer a seguir. Voltar ao trabalho na segunda-feira era essencial. Sua carreira era uma das poucas coisas que ainda a ancoravam. Mas a ideia de enfrentar Daniel novamente, de lidar com a divisão dos bens e o fim do casamento, a assustava. Ela precisava de um plano, algo que lhe devolvesse o controle sobre sua vida. No fim da manhã, Carolina decidiu caminhar até o centro da vila para comprar mantimentos. O mercado local era pequeno, com prateleiras abarrotadas e um cheiro de pão fresco que a fez sorrir pela primeira vez em horas. Enquanto escolhia frutas, uma voz familiar a interrompeu. "Carolina, é você mesma?" Era Dona Rosa, uma vizinha idosa que conhecia sua avó desde jovem. A mulher, com cabelos brancos presos em um coque e um avental florido, sorriu calorosamente. "Faz tempo que não te vejo por aqui, minha filha. Como você tá?" Carolina hesitou, mas a gentileza de Dona Rosa a desarmou. "Tô tentando, Dona Rosa. Vim passar uns dias na casa da vovó." A idosa percebeu o peso em suas palavras, mas não insistiu. "Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Minha casa tá sempre aberta e eu adoro uma boa conversa regada a café." Carolina agradeceu, sentindo um calor no peito. A simplicidade da vila, tão diferente da frieza da cidade, era um lembrete de que a vida continuava, mesmo quando tudo parecia perdido. De volta à casa, Carolina preparou um almoço simples e continuou organizando o espaço. A cada cômodo limpo, ela sentia que recuperava um pedaço de si mesma. A casa da avó, embora velha, era cheia de memórias felizes, tardes brincando no quintal, histórias contadas na cadeira de balanço, o cheiro de bolo assando na cozinha. Era um refúgio, um lugar onde ela poderia se reconstruir. Mas a dor da traição ainda estava lá, latejando como uma ferida aberta. Enquanto arrumava uma estante, encontrou um velho diário da avó. Folheando as páginas amareladas, leu uma frase que a fez parar. "A vida não nos quebra, Carolina. Ela nos molda, se tivermos coragem de seguir em frente." As palavras de Lúcia pareciam um recado do passado, e Carolina decidiu que não se deixaria destruir. Ela precisava enfrentar Daniel, mas faria isso com inteligência, não com raiva. Guardou o diário e pegou o celular. Era hora de começar a planejar. Na segunda-feira, Carolina voltou ao trabalho, determinada a manter o foco. A empresa de tecnologia onde trabalhava era um ambiente dinâmico.
com colegas que admiravam sua competência, mas também com a pressão constante de prazos e expectativas. Ao chegar, foi recebida por uma surpresa desagradável. Seu novo chefe, Ricardo, um homem de 45 anos, com uma postura rígida e um olhar crítico, a chamou para uma reunião. "Carolina Almeida, certo?", disse ele sem sorrir. "Soube que você voltou do Congresso, mas não recebi seu relatório. Espero que esteja pronto até o fim do dia, não tolero atrasos." Carolina ficou atônita. Durante sua ausência, a gerência havia mudado e Ricardo parecia determinado a marcar território. "Eu não sabia que havia um novo prazo", explicou ela, mantendo a calma. "Mas o relatório estará na sua mesa hoje." Ricardo a encarou, como se avaliando sua competência. "Espero que sim. E, a propósito, você está escalada para liderar o próximo projeto, mas só se provar que merece. Não aceito erros." A ameaça velada a irritou, mas Carolina apenas assentiu. Ela sabia que precisava se provar, não só para Ricardo, mas para si mesma. No intervalo, Carolina encontrou sua colega Ana, uma analista de dados que sempre a apoiava. "Nossa, Carol, esse Ricardo é um pé no saco", disse Ana, enquanto tomavam café na copa. "Ele está pegando no pé de todo mundo, mas parece que contigo é pessoal." Carolina suspirou. "Talvez ele só queira mostrar poder, mas não vou deixar isso me abalar." Ana a olhou com preocupação. "Tá tudo bem com você? Você tá diferente." Carolina hesitou, mas decidiu não compartilhar os detalhes de sua vida pessoal. "Só cansada da viagem", desconversou. Ana não insistiu, mas seu olhar dizia que sabia que havia mais. Naquela tarde, Carolina mergulhou no trabalho, finalizando o relatório e assumindo as tarefas do novo projeto. Era uma forma de manter a mente ocupada, de não pensar em Daniel ou na traição. Mas, no fundo, ela sabia que precisava enfrentar a realidade. Durante o almoço, sozinha na praça de alimentação, ela começou a pesquisar sobre advogados de divórcio. Não seria fácil, mas ela estava determinada a lutar pelo que era seu por direito. Enquanto trabalhava, Carolina recebeu uma ligação inesperada. Era Roberto, o motorista. "Dona Carolina, só liguei para saber como você está. Fiquei preocupado depois de sexta-feira." A voz dele era genuína e Carolina sentiu um aperto no coração. "Obrigada, Roberto. Tô tentando seguir em frente. Mas posso te pedir um favor?" Ela hesitou, mas continuou. "Você disse que conhece muita gente na cidade. Conhece algum advogado bom? Alguém que possa me ajudar com um divórcio?" Roberto ficou em silêncio por um momento, como se processando o pedido. "Divórcio? Entendi. Conheço sim, um amigo meu, o Dr. Eduardo. Ele é honesto e já ajudou muita gente. Quer que eu passe o contato?" Carolina anotou o número agradecendo. "Você é um anjo, Roberto. Não sei como te agradecer." Ele riu. "Não precisa agradecer. E olha, se precisar de uma carona ou só de alguém para conversar, é só me chamar." E, naquela noite, de volta à casa da avó, Carolina ligou para o Dr. Eduardo. Ele ouviu sua história com atenção, prometendo que poderiam construir um caso sólido contra Daniel. "Você tem direito à metade dos bens adquiridos durante o casamento", explicou ele. "Mas precisamos reunir provas, documentos, extratos bancários, qualquer coisa que mostre sua contribuição financeira." Carolina assentiu, sentindo uma faísca de esperança. Ela não queria apenas justiça, queria mostrar a Daniel que ele não podia destruí-la. Antes de dormir, ela olhou novamente o diário da avó, relendo a frase que a marcara. "Coragem, Carolina", murmurou para si mesma. "Você vai conseguir." A luz da lua entrava pelas janelas da casa antiga, lançando sombras suaves sobre o chão de madeira que Carolina havia esfregado com tanto empenho. Sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de café já frio entre as mãos, ela encarava o caderno onde anotava os próximos passos.
O encontro com o Dr. Eduardo havia acendido uma faísca de determinação, mas também trouxe à tona o peso do que estava por vir. Divorciar-se de Daniel não era apenas uma questão de assinar papéis, era desmontar uma vida que ela construiu com cuidado, tijolo por tijolo, ao longo de 6 anos. Cada memória compartilhada, os churrascos de domingo, as noites assistindo séries abraçados, as promessas de um futuro juntos, agora parecia manchada pela traição. Carolina sabia que precisava ser meticulosa. Daniel, com sua habilidade de manipular números e palavras, não facilitaria as coisas. Ele já havia demonstrado isso ao tentar justificar a presença de Fernanda em seu apartamento. Mas ela não era ingênua. Anos lidando com sistemas complexos como desenvolvedora de software a ensinaram a enxergar padrões onde outros viam apenas caos. E naquele momento, o padrão era claro. Daniel estava escondendo mais do que uma amante. Havia algo maior em jogo, algo que Dona Clara, com sua tentativa desesperada de atrasá-la, também sabia. Carolina abriu seu laptop e começou a organizar os documentos que o Dr. Eduardo havia pedido. Extratos bancários, comprovantes de pagamento de contas do apartamento, recibos de compras conjuntas, tudo o que provasse sua contribuição financeira para o casamento. Enquanto separava os arquivos, uma notificação piscou na tela. Um e-mail de Ricardo, seu novo chefe, com o assunto urgente, revisão do projeto. Ela suspirou, sentindo o peso do trabalho se misturar à sua turbulência pessoal. Ricardo estava se mostrando um obstáculo inesperado. Desde sua chegada, ele parecia determinado a questionar cada decisão dela, revisando seus relatórios com uma lupa e exigindo alterações desnecessárias. Era como se ele a estivesse testando, ou pior, tentando minar sua confiança. Carolina abriu o e-mail, que exigia uma apresentação detalhada do projeto para o dia seguinte, algo que não havia sido combinado antes. Ele quer me ver falhar, pensou, cerrando os punhos. Mas em vez de ceder à frustração, ela respirou fundo e começou a trabalhar na apresentação. Se Ricardo achava que poderia derrubá-la, estava enganado. Ela já havia enfrentado desafios maiores na vida, como quando perdeu os pais em um acidente de carro aos 22 anos e precisou se reinventar sozinha. Daniel, Ricardo, Fernanda, todos eram apenas novos obstáculos, e ela os superaria com a mesma determinação. No dia seguinte, Carolina chegou à empresa com olheiras disfarçadas por maquiagem leve e uma postura firme. A apresentação para Ricardo foi um sucesso, apesar de seus comentários mordazes e tentativas de apontar falhas inexistentes. Seus colegas, especialmente Ana, a parabenizaram pela clareza e pela forma como defendeu suas ideias. Você arrasou, Carol. Esse Ricardo tá pegando no seu pé, mas você não deixa ele te abalar, disse Ana enquanto compartilhavam um café na copa. Carolina sorriu, agradecendo o apoio, mas sua mente estava em outro lugar. Durante o almoço, ela aproveitou para ligar novamente para o Dr. Eduardo, atualizando-o sobre os documentos que havia reunido. Ele a orientou a buscar mensagens, e-mails ou qualquer comunicação que pudesse indicar a infidelidade de Daniel ou sua tentativa de ocultar bens. Se ele está sendo tão evasivo, pode estar escondendo algo maior, como transferências de patrimônio, explicou o advogado. A ideia de Daniel manipulando as finanças do casal para prejudicá-la fez o estômago de Carolina revirar. Ela precisava de provas concretas, algo que o deixasse sem saída. De volta à vila à noite, Carolina decidiu caminhar pelo centro para espairecer. A Vila das Flores era um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar. As ruas de paralelepípedos, as casinhas coloridas e o som de crianças brincando no campinho traziam uma sensação de calma que contrastava com o caos de sua vida. Enquanto passava pela praça, viu Dona Rosa conversando com um grupo de mulheres.
A idosa acenou para ela, chamando-a para se juntar. Vem cá, Carolina, senta um pouco com a gente. Tô contando sobre o Festival de São João que está chegando. Carolina hesitou, mas aceitou. Sentar ali, ouvindo histórias sobre a vila e os preparativos para a festa, era uma distração bem-vinda. As mulheres, todas mais velhas, compartilharam causos engraçados e fofocas inofensivas, e por um momento Carolina se sentiu parte de algo maior, algo que não dependia de Daniel ou de sua vida antiga. Quando mencionou de forma vaga que estava passando por um momento difícil, Dona Rosa segurou sua mão. Minha filha, a vida é como esse São João. Às vezes, a fogueira queima alto, mas a gente aprende a dançar em volta do fogo. Você é forte, vai encontrar seu caminho. As palavras simples, mas cheias de verdade, tocaram Carolina profundamente. Naquela noite, enquanto organizava mais documentos, Carolina recebeu uma mensagem inesperada de Roberto. Dona Carolina, tá tudo bem? Só para avisar, vi sua sogra hoje na cidade conversando com um cara que parecia advogado. Não sei se é importante, mas achei melhor te contar. A mensagem a deixou em alerta. Dona Clara ainda estava tentando interferir, talvez protegendo Daniel ou ajudando-o a esconder algo. Carolina agradeceu Roberto e decidiu que precisava agir rápido. No dia seguinte, ela começou a investigar as finanças do casal com mais atenção. Usando suas habilidades como desenvolvedora, acessou contas conjuntas e plataformas de pagamento que Daniel usava para o trabalho. Foi então que encontrou algo que a fez gelar. Uma transferência recente de uma quantia significativa para uma conta que ela não reconhecia. A data coincidia com o dia anterior à sua volta do Congresso. Daniel estava movendo dinheiro, provavelmente para dificultar a divisão de bens. Furiosa, mas mantendo a cabeça fria, Carolina salvou capturas de tela de todas as transações suspeitas e as enviou ao Dr. Eduardo. Isso é ouro, disse o advogado ao telefone. Se ele está tentando ocultar patrimônio, isso pode fortalecer nosso caso. Continue procurando, Carolina. Qualquer detalhe pode fazer a diferença. Enquanto avançava na busca por provas, Carolina também precisava lidar com a pressão no trabalho. Ricardo continuava a sobrecarregá-la, exigindo relatórios adicionais e questionando suas decisões em reuniões. Durante uma apresentação para a equipe, ele interrompeu-a várias vezes, apontando supostos erros que, na verdade, eram detalhes irrelevantes. Ana, que assistia à cena, revirou os olhos e sussurrou. Ele está querendo te humilhar, Carol. Não deixa isso te abalar. Carolina sabia que Ana estava certa, mas a constante vigilância de Ricardo era exaustiva. Ainda assim, ela se recusava a ceder. Cada relatório que entregava era impecável, cada apresentação era meticulosamente preparada. Ela estava determinada a provar que era mais do que capaz, não apenas para Ricardo, mas para si mesma. No fundo, cada pequena vitória no trabalho era uma forma de reconstruir sua confiança, abalada pela traição de Daniel. Fora do escritório, Carolina começou a se reconectar com a vila. Participar do planejamento do Festival de São João, mesmo que de forma tímida, a ajudava a se sentir menos sozinha. Dona Rosa a convidou para ajudar a decorar a praça. E Carolina passou uma tarde inteira pendurando bandeirinhas coloridas e rindo com as histórias das outras mulheres. Era um alívio estar em um ambiente onde ninguém conhecia sua dor, onde ela podia ser apenas Carolina, sem o peso de ser a esposa traída. Durante uma dessas tardes, ela conheceu Luana, uma jovem professora da escola local que também havia passado por um divórcio conturbado. No começo, parece que o mundo acabou, disse Luana, enquanto amarravam fitas nas barracas. Mas, com o tempo, você percebe que o fim de um casamento é só o começo de uma nova versão de você mesma. As palavras de Luana ecoaram na mente de Carolina, reforçando sua determinação de seguir em frente. Enquanto isso,
A investigação sobre Daniel avançava. O doutor Eduardo descobriu que a conta para a qual Daniel transferiu o dinheiro pertencia a uma empresa de fachada, provavelmente criada para ocultar bens. Isso é fraude, Carolina, explicou o advogado. Se conseguirmos provar isso no tribunal, ele não terá como escapar. Animada com a descoberta, Carolina começou a reunir mais evidências, incluindo mensagens antigas trocadas com Daniel, onde ele mencionava a compra do apartamento e outros bens. Cada prova era um tijolo na muralha que ela construía para proteger seu futuro. Mas, ao mesmo tempo, o processo era emocionalmente desgastante. Relembrar os momentos felizes do casamento apenas para perceber como Daniel a enganara era como abrir a mesma ferida repetidamente. Uma noite, enquanto Carolina organizava os documentos na casa da avó, ouviu batidas na porta. Era Roberto, segurando uma sacola de compras. Passei no mercado e achei que você podia precisar de umas coisas, disse ele com um sorriso tímido. Deixei o carro na entrada da vila para não acordar os cachorros. Carolina riu, agradecendo a gentileza. Convidou-o para tomar um café e os dois conversaram por horas. Roberto contou sobre suas filhas, Ana e Sofia, que sonhavam em estudar artes e medicina, respectivamente. São elas que me mantêm de pé, disse ele com orgulho. Carolina se abriu um pouco, compartilhando a dor da traição e sua determinação em buscar justiça. Roberto ouviu com atenção, sem julgá-la. Você é forte, dona Carolina. Vai sair dessa ainda mais incrível do que já é. As palavras dele, simples e sinceras, tocaram fundo. Pela primeira vez em semanas, Carolina sentiu que não estava tão sozinha. No trabalho, a pressão de Ricardo não diminuíra, mas Carolina começou a perceber um padrão. Ele parecia mais duro com ela do que com outros membros da equipe, como se tivesse algo pessoal contra ela. Durante uma reunião, Ana sussurrou. Sabe o que ouvi? O Ricardo está de olho na promoção para diretor, e você é a maior concorrente dele. A revelação fez sentido. Carolina era respeitada na empresa, e sua participação no Congresso a colocou em destaque. Ricardo via nela uma ameaça. Em vez de se intimidar, Carolina decidiu usar isso a seu favor. Ela começou a documentar cada interação com ele, salvando e-mails e anotando comentários desrespeitosos. Se Ricardo queria jogar sujo, ela estaria preparada. Enquanto isso, o Festival de São João se aproximava, e Carolina se viu mais envolvida na comunidade. Ajudar a organizar a festa a conectava com pessoas que, sem saber, a ajudavam a curar. Luana, a professora, tornou-se uma amiga próxima, compartilhando histórias de superação que inspiravam Carolina a continuar. Uma noite, durante os preparativos, Carolina viu Dona Clara na praça, observando de longe. A sogra parecia hesitante, como se quisesse se aproximar, mas não soubesse como. Carolina respirou fundo e foi até ela. «Clara, o que você quer?» perguntou, mantendo a voz firme. A sogra baixou os olhos, visivelmente envergonhada. «Quero me desculpar, Carolina. Fiz tudo errado. Tentei proteger o Daniel, mas sei que ele não merece. E você não merecia isso.» Carolina ouviu em silêncio, sem saber se podia confiar. «Por que agora, Clara? O que mudou?» A sogra suspirou. «Eu tô doente, Carolina. Não sei quanto tempo me resta, e quero consertar as coisas antes de partir.» A revelação abalou Carolina, mas ela manteve a compostura. «Sinto muito pela sua saúde, Clara, mas não posso apagar o que você fez. Só espero que de agora em diante você faça o que é certo.» Dona Clara assentiu, lágrimas nos olhos, e prometeu ajudar no processo de divórcio se necessário. Com o apoio do Dr. Eduardo, as provas contra Daniel se acumulavam. Carolina descobriu que ele havia transferido não apenas dinheiro, mas também a posse de uma casa de veraneio para a tal empresa de fachada. A traição financeira era tão grave quanto a emocional.
Ela sabia que o confronto final se aproximava e precisava estar pronta. Enquanto isso, no trabalho, Carolina começou a ganhar terreno contra Ricardo. Sua dedicação e competência eram inegáveis e até os superiores começaram a perceber. Durante uma reunião, ela apresentou uma solução inovadora para o projeto, recebendo elogios de toda a equipe, menos de Ricardo, que ficou visivelmente desconfortável. Ana, ao seu lado, sussurrou: "Você está brilhando, Carol. Ele não sabe o que fazer com você." Oi, pessoal. Se vocês estão gostando dessa história cheia de emoção e superação, que tal se inscrever no canal e deixar seu like? Isso ajuda muito a levar essas histórias a mais pessoas que, como vocês, amam um bom drama com reviravoltas. Na vila, Carolina encontrou um novo propósito. Ela começou a dar aulas de programação para crianças no centro comunitário, uma iniciativa sugerida por Luana. Ensinar as crianças, incluindo as filhas de Roberto, Ana e Sofia, a trouxe uma alegria inesperada. Era como se, ao compartilhar seu conhecimento, ela estivesse reconstruindo sua própria confiança. Ana, a mais velha, era particularmente talentosa, criando pequenos jogos que impressionavam Carolina. "Você tem futuro, menina", disse Carolina sorrindo. Ana corou, mas seus olhos brilhavam de orgulho. Roberto, que às vezes aparecia para buscar as filhas, sempre agradecia Carolina com um olhar que dizia mais do que palavras. Havia uma conexão crescendo entre eles, algo que Carolina ainda não estava pronta para nomear, mas que a fazia sentir um calor no peito que há muito não sentia. À medida que o Festival de São João se aproximava, Carolina se preparava para o próximo passo: o confronto com Daniel no tribunal. O doutor Eduardo a avisou que o caso estava sólido, mas que Daniel provavelmente tentaria manipular a narrativa como sempre fazia. Carolina sabia que precisava estar preparada para tudo. Enquanto isso, na vila, ela encontrou um pequeno caderno no sótão da casa da avó, cheio de anotações sobre a vida e os sonhos de Lúcia. Uma frase a marcou: "A justiça não vem de gritar, mas de provar quem você é." Essas palavras se tornaram seu mantra. Ela não gritaria, não se rebaixaria. Sua vingança seria silenciosa, elegante e definitiva. O Festival de São João chegou à Vila das Flores com uma explosão de cores, sons e aromas que transformaram a pequena praça em um cenário de celebração. Bandeirinhas coloridas balançavam ao vento. O cheiro de milho assado e canjica pairava no ar, e o som de uma sanfona ecoava, misturado às risadas de crianças e ao burburinho animado dos moradores. Carolina, vestida com um vestido leve de estampa floral, ajudava a organizar as barracas de comida enquanto as crianças do centro comunitário corriam ao seu redor, pedindo para que ela provasse os doces que haviam preparado. Apesar da alegria ao seu redor, ela carregava um peso invisível. O julgamento contra Daniel estava marcado para a semana seguinte, e cada dia que passava aumentava a tensão em seu peito. As provas reunidas com o Dr. Eduardo eram sólidas. Transferências bancárias suspeitas, documentos que comprovavam sua contribuição para o patrimônio do casal, e até mensagens trocadas entre Daniel e Fernanda que Carolina conseguiu recuperar com a ajuda de um colega especialista em cibersegurança. Ainda assim, a ideia de enfrentar Daniel no tribunal, de expor a traição e a manipulação diante de estranhos, a deixava ansiosa. Ela queria justiça, mas também temia o custo emocional de reviver tudo aquilo em público. Enquanto amarrava uma fita em uma barraca, Dona Rosa se aproximou, segurando um copo de quentão. "Minha filha, tá com cara de quem tá carregando o mundo nas costas. Vem cá, toma um gole e me conta o que tá te preocupando." Carolina sorriu, aceitando o copo, mas recusou o convite para desabafar. "É só o cansaço, Dona Rosa. Tô feliz de estar aqui, ajudando na festa." A idosa a olhou com um misto de carinho e desconfiança, mas não insistiu.
Você sabe onde me encontrar quando quiser conversar, disse antes de voltar para sua barraca. Naquela noite, durante o festival, Carolina se permitiu relaxar pela primeira vez em semanas. Dançou quadrilha com Luana e as crianças, riu das brincadeiras dos moradores e até cantou uma música sertaneja desafinada ao lado de Ana e Sofia, as filhas de Roberto, que a puxaram para o palco improvisado. Roberto, que também estava na festa, observava de longe, com um sorriso orgulhoso. Ele havia se tornado uma presença constante na vida de Carolina, sempre aparecendo com uma palavra gentil ou uma ajuda inesperada. Quando a música terminou, ele se aproximou, oferecendo uma espiga de milho assada. "Tá vendo? A vila tem um jeito de curar a gente, mesmo sem a gente perceber", disse ele, com aquele tom caloroso que já era familiar. Carolina riu, mordendo o milho. "Você tem razão, Roberto. Aqui sinto que posso respirar de novo." Ele a olhou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu. "Se precisar de mim para o tribunal, é só avisar. Eu e as meninas estaremos lá, torcendo por você." A promessa, simples e sincera, tocou Carolina profundamente. Ela ainda não estava pronta para nomear o que sentia por Roberto, mas sua presença era como um porto seguro em meio à tempestade. Nos dias seguintes, Carolina mergulhou nos preparativos finais para o julgamento. O Dr. Eduardo a orientou a manter a calma, mesmo que Daniel tentasse manipular a narrativa. "Ele vai tentar se passar por vítima, mas temos provas concretas. O importante é você se manter firme e não ceder às provocações", disse o advogado durante uma reunião no escritório. Carolina assentiu, sentindo a determinação crescer. Ela também começou a preparar um discurso, caso precisasse falar no tribunal. Queria que suas palavras fossem claras, diretas e, acima de tudo, verdadeiras. Enquanto organizava suas ideias, recebeu uma ligação inesperada de Dona Clara. A voz da sogra estava fraca, quase inaudível. "Carolina, preciso te contar algo antes do julgamento. É sobre o Daniel." Carolina hesitou, mas concordou em encontrá-la. No dia seguinte, Dona Clara apareceu na casa da avó, visivelmente abalada. Sua saúde estava piorando e ela parecia carregar o peso de anos de arrependimentos. "Eu sei que você não confia em mim e eu mereço isso", começou ela, sentando-se com dificuldade no velho sofá. "Mas quero te ajudar. O Daniel, ele transferiu a casa de veraneio para uma empresa que pertence à família da Fernanda. Eu tenho documentos que provam isso. Fiz cópias antes que ele destruísse tudo." Carolina ficou atônita. Dona Clara, apesar de suas escolhas erradas, estava tentando fazer o certo. "Por que agora, Clara?" perguntou, ainda desconfiada. A sogra suspirou. "Porque eu vejo quem você é, Carolina. Você é melhor do que ele, melhor do que eu fui, e porque não quero que meu filho destrua mais ninguém." Ela entregou uma pasta com papéis, incluindo contratos e recibos que confirmavam as transações fraudulentas. Carolina sentiu um misto de gratidão e tristeza. "Obrigada, Clara. Isso significa muito. Mas cuide-se, por favor." Dona Clara apenas assentiu, os olhos marejados antes de partir. No trabalho, a pressão de Ricardo não diminuía. Ele continuava a questionar cada passo de Carolina, mas ela estava começando a virar o jogo. Durante uma reunião com os diretores da empresa, ela apresentou uma proposta inovadora para otimizar o sistema de dados da companhia, algo que impressionou até os mais céticos. Ricardo tentou minimizar sua contribuição, mas os superiores o ignoraram, elogiando Carolina diretamente. Ana, que assistiu à cena, deu um soquinho no ar em comemoração. "Você está mostrando para esse cara quem manda, Carol", disse ela rindo enquanto saíam da sala. Carolina sorriu, mas sabia que Ricardo não desistiria tão fácil. Ele estava claramente incomodado com seu sucesso, e os rumores de que ela era uma forte candidata à promoção para a diretoria só aumentavam sua hostilidade.
Carolina começou a documentar cada interação com ele, salvando e-mails e anotando comentários em reuniões. Se Ricardo queria jogar sujo, ela estaria preparada para se defender. Na vila, Carolina encontrou um novo propósito nas aulas de programação. Ana, a filha mais velha de Roberto, mostrava um talento excepcional, criando jogos que surpreendiam até Carolina, que já vira muitos projetos profissionais. Sofia, a caçula, era mais tímida, mas adorava aprender sobre algoritmos e sonhava em usar a tecnologia para ajudar na área da saúde. Ensinar as meninas e outras crianças da vila dava a Carolina uma sensação de propósito que ela não sentia há muito tempo. Era como se, ao compartilhar seu conhecimento, ela estivesse reconstruindo sua própria confiança. Roberto, que às vezes aparecia para buscar as filhas, sempre trazia um sorriso e uma história engraçada. Uma noite, enquanto caminhavam juntos até o carro, ele perguntou: "Você já pensou em ficar na vila de vez, Carolina? Sei que a cidade tem suas vantagens, mas aqui você parece mais leve." Ela parou, surpresa com a pergunta. "Não sei, Roberto. A vila é um refúgio, mas minha vida, meu trabalho, tudo está na cidade. Ainda tenho muito para resolver." Ele assentiu, respeitando seu espaço. "Só sei que você está fazendo diferença aqui. As meninas te adoram e eu... Bem, eu também acho você incrível." O comentário a fez corar, mas ela apenas sorriu, sem saber como responder. À medida que o dia do julgamento se aproximava, Carolina sentia a tensão crescer. O doutor Eduardo revisou todas as provas, incluindo os documentos fornecidos por Dona Clara, e garantiu que o caso era sólido. "Daniel não tem como escapar disso", disse ele. "As transferências fraudulentas, as mensagens, a testemunha da sua sogra, tudo aponta contra ele. Mas prepare-se, porque ele vai tentar te desestabilizar." Carolina sabia que Daniel era manipulador, mas também sabia que não era mais a mesma mulher que confiava cegamente nele. Ela havia mudado, endurecido de certa forma, mas sem perder a essência de quem era. Na véspera do julgamento, ela passou a noite revisando seu discurso, escolhendo cada palavra com cuidado. Queria que o tribunal visse a verdade, mas também queria que Daniel entendesse o peso de suas escolhas. Enquanto escrevia, encontrou outra frase no diário da avó. "A força de uma mulher não está em gritar, mas em fazer o mundo ouvir sua verdade." As palavras de Lúcia a fortaleceram, como se sua avó estivesse ao seu lado, guiando-a. Na manhã do julgamento, Carolina acordou com o coração acelerado. Vestiu um tailleur azul escuro que transmitia confiança e prendeu o cabelo em um coque elegante. Antes de sair, olhou-se no espelho da casa da avó, respirando fundo. "Você consegue, Carolina", disse a si mesma. Ao chegar ao tribunal, encontrou Roberto e suas filhas esperando por ela na entrada. Ana segurava um cartaz feito à mão com as palavras "Força, Carol!" escritas em letras coloridas. Sofia, mais tímida, apenas sorriu e a abraçou. "Tô torcendo por você", disse a menina. Roberto segurou a mão de Carolina por um momento. "Você não está sozinha. Vai dar tudo certo." A presença deles a fez sentir que, independentemente do resultado, ela tinha encontrado algo valioso: apoio genuíno. Dentro do tribunal, o ambiente era austero, com paredes brancas e o som abafado de vozes. Daniel estava lá, impecável em um terno cinza, mas com um olhar nervoso que traía sua confiança habitual. Ao seu lado, seu advogado, um homem de meia idade com uma postura agressiva, parecia pronto para atacar. Dona Clara também estava presente, sentada na plateia, com uma expressão de determinação e fragilidade. O julgamento começou, e o advogado de Daniel abriu com uma narrativa que tentou pintar Carolina como uma esposa negligente, que passava tempo demais viajando e ignorava o marido. Era uma tentativa clara de desviar o foco de suas ações. Carolina ouviu em silêncio, sentindo a raiva crescer, mas mantendo a compostura.
Quando chegou sua vez, ela se levantou com a voz firme e clara. Contou a história do casamento, a traição que descobriu ao voltar do Congresso e apresentou as provas, as transferências fraudulentas, as mensagens, os documentos fornecidos por Dona Clara. Cada palavra era um golpe calculado, não carregado de emoção, mas de verdade. O advogado de Daniel tentou interrompê-la, mas o juiz o repreendeu, permitindo que Carolina continuasse. Quando Dona Clara foi chamada ao banco de testemunhas, ela confirmou tudo, revelando as manipulações do filho e sua tentativa de proteger a amante. O tribunal ficou em silêncio, absorvendo a força de suas palavras. Daniel, visivelmente abalado, tentou intervir, mas seu advogado o conteve. Após os depoimentos, o juiz anunciou um recesso. No corredor, Roberto e as meninas a abraçaram, orgulhosos. "Você foi incrível, Carol", disse Ana, com os olhos brilhando. Carolina sorriu, sentindo o peso no peito aliviar um pouco. Quando o juiz voltou, anunciou a decisão. Carolina tinha direito à metade dos bens adquiridos durante o casamento, incluindo o apartamento e a casa de veraneio. As transferências fraudulentas foram consideradas nulas e Daniel seria investigado por fraude. Ele se levantou furioso, gritando que era injusto, mas a segurança o escoltou para fora. Carolina permaneceu imóvel, absorvendo a vitória. Era mais do que justiça, era a prova de que ela podia se reerguer. Na saída do tribunal, Roberto e as meninas a esperavam. "Você conseguiu!" exclamou Sofia, correndo para abraçá-la. Carolina riu, com lágrimas de alívio nos olhos. "Obrigada por estarem aqui. Isso significa tudo para mim." Mas naquela noite, de volta à vila, ela sentou-se no quintal da casa da avó, olhando as estrelas. Pela primeira vez em meses, sentia-se livre. A dor ainda estava lá, mas agora havia espaço para esperança. Ela sabia que o futuro traria desafios, mas também oportunidades. E com pessoas como Roberto, Ana, Sofia e Luana ao seu lado, ela estava pronta para enfrentá-los. A vitória no tribunal trouxe a Carolina uma sensação de alívio, mas também um vazio que ela não esperava. Era como se, ao fechar a porta do casamento com Daniel, ela tivesse aberto outra, para um futuro incerto, cheio de possibilidades, mas também de perguntas sem resposta. Naquela noite, sentada no quintal da casa da avó, sob um céu estrelado que parecia infinito, ela segurava uma xícara de chá de camomila, tentando processar tudo o que havia acontecido. A Vila das Flores, com seus sons suaves de grilos e o aroma de terra molhada, oferecia um contraste calmo ao tumulto dos últimos dias. A decisão do juiz garantiu a ela não apenas a metade dos bens do casamento, mas também a casa de veraneio que Daniel tentou esconder. Mais do que isso, a vitória era uma afirmação de sua força, de sua capacidade de enfrentar a traição e sair mais forte. Ainda assim, o vazio permanecia. Durante anos, Carolina havia construído sua vida em torno de Daniel, de suas promessas e planos compartilhados. Agora, precisava descobrir quem era sem ele. O diário da avó Lúcia, que ela mantinha ao lado da cama, parecia sussurrar respostas. Uma frase que lera na noite anterior ecoava em sua mente. "A liberdade não é a ausência de correntes, mas a coragem de caminhar sem elas." Carolina decidiu que era hora de dar esse próximo passo, não apenas para se vingar de Daniel, mas para se redescobrir. Nos dias seguintes, Carolina voltou à rotina na empresa de tecnologia, onde sua vitória no tribunal parecia ter ecoado. Seus colegas, especialmente Ana, a receberam com abraços e palavras de apoio. "Você é uma inspiração, Carol", disse Ana durante o almoço, enquanto dividiam um prato de estrogonofe na cantina da empresa. "Passar por tudo isso e ainda arrasar no trabalho? Você é de ferro." Carolina riu, mas no fundo sabia que não era de ferro. Era humana, com cicatrizes que ainda doíam,
mas também com uma determinação que crescia a cada dia. Ricardo, seu chefe, continuava a ser um obstáculo. Apesar do sucesso de Carolina na apresentação do projeto, ele parecia ainda mais determinado a miná-la. Durante uma reunião, ele questionou abertamente a viabilidade de uma das ideias dela, insinuando que ela estava se distraindo com assuntos pessoais. A indireta era clara, e Carolina sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. "Minha vida pessoal não interfere no meu desempenho, Ricardo", respondeu ela com um tom calmo, mas firme. "Se tiver alguma crítica específica ao projeto, estou pronta para ouvir." O silêncio que se seguiu foi constrangedor, e até os outros colegas pareceram surpresos com a ousadia dela. Ricardo murmurou algo vago e mudou de assunto, mas Carolina sabia que ele não esqueceria o confronto. Ela precisava ser cautelosa, mas também não podia deixar que ele a intimidasse. Fora do trabalho, Carolina continuou a se envolver com a Vila das Flores. As aulas de programação no centro comunitário se tornaram um ponto alto de sua semana. Ver Ana e Sofia, as filhas de Roberto, desenvolverem seus próprios projetos era uma fonte de orgulho inesperada. Ana, com seu talento para criar jogos, apresentou um protótipo de um aplicativo que ensinava matemática de forma divertida, e Carolina a incentivou a inscrevê-lo em um concurso regional de tecnologia para jovens. Sofia, por sua vez, estava fascinada por inteligência artificial e fazia perguntas que desafiavam até Carolina, com seus anos de experiência. "Você acha que um dia a tecnologia vai ajudar a curar todas as doenças, Carol?" perguntou Sofia enquanto escreviam códigos juntas. Carolina sorriu, impressionada com a curiosidade da menina. "Talvez não todas, mas com certeza muitas. E quem sabe você não vai ser uma das pessoas que vão fazer isso acontecer." Sofia corou, mas seus olhos brilharam de entusiasmo. Ensinar as meninas dava a Carolina uma sensação de propósito, como se ela estivesse plantando sementes para um futuro que não podia prever, mas que já a enchia de esperança. Roberto continuava sendo uma presença constante, aparecendo com pequenas gentilezas que aqueciam o coração de Carolina. Certa noite, ele chegou à casa da avó com uma sacola de pão de queijo recém-assado feito por Ana. "Ela disse que é para te agradecer pelas aulas", explicou ele, com um sorriso tímido. "Mas, se for para ser honesto, acho que ela só queria uma desculpa para eu vir te ver." Carolina riu, convidando-o para entrar. Enquanto tomavam café na cozinha, ela se abriu um pouco mais, contando sobre o julgamento e a luta para reconstruir sua vida. Roberto ouviu com atenção, sem interromper, seus olhos castanhos cheios de empatia. "Você é mais forte do que imagina, Carolina", disse ele quando ela terminou. "Passar por tudo isso e ainda encontrar tempo para ajudar os outros, isso é raro." As palavras dele a fizeram refletir. Por tanto tempo, ela se viu como a vítima da traição de Daniel, mas talvez, apenas talvez, ela estivesse se tornando algo mais. Uma mulher que transformava dor em força. Enquanto isso, Dona Clara continuava a lutar contra sua doença. Carolina a visitava ocasionalmente, movida por uma mistura de compaixão e responsabilidade. Apesar do que Clara havia feito, Carolina não podia ignorar o fato de que ela tentou consertar as coisas no final, entregando as provas que garantiram sua vitória no tribunal. Durante uma dessas visitas, Clara revelou mais sobre Daniel. "Ele sempre foi fraco, Carolina", disse ela com a voz rouca. "O pai dele era assim, sempre buscando atalhos, sempre querendo mais do que merecia. Eu tentei protegê-lo, mas só piorei as coisas." Carolina ouviu em silêncio, sem saber como responder. Parte dela queria culpar Clara por tudo, mas outra parte entendia que a sogra também era vítima de suas próprias escolhas. "Você fez o que achou que era certo na época", disse Carolina por fim. "Mas agora é hora de cuidar de você. O Daniel precisa enfrentar as consequências dele."
Clara assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é boa demais, Carolina. Sempre foi. Espero que encontre alguém que te mereça. No trabalho, Carolina começou a ganhar ainda mais reconhecimento. Sua proposta de otimização de dados foi aprovada pelos diretores e ela foi convidada a liderar um projeto piloto que poderia colocá-la em destaque na empresa. Ricardo, claramente incomodado, tentou sabotá-la, atrasando a liberação de recursos e questionando suas decisões em e-mails enviados a toda a equipe. Mas Carolina estava preparada. Ela havia aprendido com o julgamento que a melhor resposta às provocações era a competência. Cada relatório que entregava era impecável, cada reunião era uma demonstração de sua habilidade. Ana, que se tornara sua aliada mais fiel, começou a coletar informações sobre Ricardo, descobrindo que ele tinha um histórico de comportamento questionável em outras empresas. Esse cara não dura, Carol, disse Ana enquanto tomavam café. Ele está se enforcando sozinho. Você só precisa continuar brilhando. Carolina sorriu, agradecida pelo apoio. Ela sabia que o caminho para a promoção seria difícil, mas estava disposta a lutar. Na vila, Carolina começou a planejar algo maior. Inspirada pelo talento de Ana e Sofia, ela decidiu criar um programa de tecnologia para jovens carentes, com o objetivo de oferecer bolsas para cursos de programação. A ideia nasceu durante uma conversa com Luana, a professora, que destacou a falta de oportunidades para as crianças da vila. Se conseguirmos financiamento, podemos mudar a vida dessas crianças, disse Luana, animada. Carolina, que sempre foi prática, começou a escrever um projeto para apresentar a ONGs e empresas locais. Ela também envolveu Roberto, que conhecia muitos comerciantes e líderes comunitários. Você está transformando esse lugar, Carolina, disse ele, enquanto revisavam o plano em uma noite de sábado. E nem parece que chegou aqui há tão pouco tempo. Carolina riu, mas no fundo sentia que a vila também a estava transformando. Cada dia passado ali, entre as aulas, as conversas com Dona Rosa e os momentos com Roberto e suas filhas, a fazia sentir que estava reconstruindo não apenas sua vida, mas sua alma. Enquanto isso, Daniel não desistia. Ele entrou com um recurso contra a decisão do tribunal, alegando que as provas apresentadas por Carolina eram insuficientes. O doutor Eduardo, porém, estava confiante. Ele está desesperado, disse o advogado durante uma ligação. O recurso não tem base sólida e temos mais evidências se necessário. Ele só está tentando ganhar tempo. Carolina, no entanto, não queria apenas esperar. Ela começou a investigar mais profundamente, descobrindo que Fernanda, a amante de Daniel, vinha de uma família influente na cidade, o que explicava por que Daniel estava tão desesperado para proteger o patrimônio. Com a ajuda de um colega da empresa, ela conseguiu acessar registros públicos que mostravam transações entre a empresa de fachada e a família de Fernanda. Era a peça final do quebra-cabeça. Se isso for apresentado no tribunal, ele não terá como se defender, disse o doutor Eduardo impressionado. Carolina sentiu uma onda de satisfação, mas também de cansaço. A luta contra Daniel estava consumindo suas energias e ela sabia que precisava encontrar um equilíbrio. Na vila, o programa de tecnologia começou a tomar forma. Carolina e Luana conseguiram o apoio de uma ONG local que prometeu financiar as primeiras turmas. Ana e Sofia foram as primeiras inscritas e Carolina sentiu um orgulho imenso ao vê-las apresentar seus projetos para os representantes da ONG. Durante o evento, Roberto ficou ao lado dela, observando as meninas com um sorriso emocionado. Você está mudando a vida delas, Carolina. E a minha também, disse ele em um tom baixo, quase como se tivesse medo de admitir. Carolina olhou para ele, sentindo algo novo crescer em seu peito. Não era apenas gratidão, era algo mais profundo, algo que a assustava e a encantava ao mesmo tempo.
Você também está mudando a minha, Roberto, respondeu ela, antes de desviar o olhar envergonhada. Enquanto o recurso de Daniel tramitava, Carolina recebeu uma notícia devastadora. Dona Clara havia piorado e fora internada. Apesar de tudo, ela decidiu visitar a sogra no hospital. Clara estava frágil, conectada a tubos e monitores, mas seus olhos ainda carregavam uma força silenciosa. Carolina, me perdoe por tudo, disse ela com a voz fraca. Eu só queria te proteger, mas fiz tudo errado. Carolina segurou a mão dela, sentindo as lágrimas subirem. Você tentou consertar, Clara. Isso conta. Agora descanse, tá? Clara sorriu debilmente, e Carolina ficou com ela até que a enfermeira pediu para que saísse. Naquela noite, sozinha na casa da avó, Carolina chorou, não apenas por Clara, mas por tudo o que havia perdido e por tudo o que estava começando a encontrar. No trabalho, Carolina continuou a se destacar, mesmo sob a pressão de Ricardo. Durante uma apresentação para os diretores, ela revelou uma nova funcionalidade para o sistema da empresa, que reduzia custos e aumentava a eficiência. Os elogios foram unânimes, e até Ricardo, a contragosto, precisou reconhecer seu trabalho. Ana, que assistiu à apresentação, piscou para ela do fundo da sala. Tá vendo? Você é imbatível. Carolina sorriu, mas sabia que a batalha com Ricardo estava longe de acabar. Ele ainda era uma ameaça, mas ela estava aprendendo a navegar suas armadilhas com inteligência. Enquanto isso, na vila, o programa de tecnologia começou a atrair atenção. Jornais locais publicaram matérias sobre as aulas, destacando Carolina como a idealizadora. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que estava construindo algo maior do que si mesma. O sol da manhã entrava pelas janelas da casa da avó Lúcia, banhando o chão de madeira com uma luz dourada que parecia carregar promessas de novos começos. Carolina acordou com uma sensação de leveza que não sentia há meses, como se o peso da traição de Daniel, das manipulações de Ricardo e das dores do passado tivesse, aos poucos, se dissipado. Ela se levantou, preparou um café forte na velha cafeteira que encontrara na despensa e sentou-se à mesa da cozinha, folheando o diário da avó. As palavras de Lúcia, escritas com uma caligrafia firme e cheia de sabedoria, continuavam a guiá-la. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para crescer. Carolina sorriu, sentindo que, pela primeira vez, entendia verdadeiramente o que isso significava. A dor que enfrentara, a traição de Daniel, a cumplicidade inicial de Dona Clara, as pressões no trabalho, não a destruíra. Pelo contrário, cada golpe a moldara, esculpindo uma versão mais forte e autêntica de si mesma. Hoje, ela não era mais apenas a mulher que voltou de um congresso para encontrar seu mundo desmoronando. Era uma mulher que havia aprendido a reconstruir, tijolo por tijolo, uma vida que era só sua. Enquanto o aroma do café se espalhava pela casa, Carolina pegou um caderno e começou a anotar ideias para o programa de tecnologia da vila, que agora estava ganhando forma e atraindo atenção além das fronteiras da Vila das Flores. Era um projeto que a preenchia de propósito, um lembrete de que ela podia transformar vidas, assim como a dela estava sendo transformada. Na empresa, Carolina continuava a navegar as águas turbulentas da relação com Ricardo. Ele não desistira de tentar miná-la, mas suas táticas estavam começando a falhar. A competência de Carolina era inegável, e os diretores da empresa, impressionados com o sucesso do projeto piloto que ela liderava, começaram a considerá-la seriamente para a vaga de diretoria. Durante uma reunião semanal, Ricardo tentou mais uma vez desviar os holofotes, sugerindo que o projeto precisava de ajustes significativos antes de ser apresentado aos investidores. Carolina, preparada,
Respondeu com um relatório detalhado que desmontava cada crítica dele, apresentando dados concretos e projeções que impressionaram a todos. Ana, sentada ao seu lado, disfarçou um sorriso orgulhoso enquanto Ricardo se remexia na cadeira, claramente desconfortável. Após a reunião, o diretor executivo, um homem de fala mansa chamado Paulo, chamou Carolina para uma conversa particular. Você tem mostrado um potencial excepcional, Carolina. Estamos considerando você para a diretoria, mas quero saber se você está pronta para o desafio. Ela respirou fundo, sentindo o peso e a oportunidade daquele momento. Estou pronta, Paulo, e vou provar isso com resultados. Ele assentiu com um brilho de aprovação nos olhos. Ao sair da sala, Carolina sentiu uma onda de confiança. Ricardo podia tentar, mas ela estava um passo à frente. Na Vila das Flores, o programa de tecnologia continuava a crescer. A ONG que financiava o projeto conseguiu uma parceria com uma universidade estadual, que ofereceria bolsas integrais para os alunos mais promissores. Ana, a filha mais velha de Roberto, foi uma das primeiras selecionadas, com seu aplicativo de matemática, recebendo elogios de professores e até menções em um jornal local. Sofia, a caçula, também progredia, desenvolvendo um projeto de inteligência artificial para monitorar sinais vitais, inspirada por sua curiosidade sobre saúde. Carolina sentia um orgulho quase maternal ao ver o progresso das meninas. Durante uma das aulas no centro comunitário, Ana se aproximou com um sorriso tímido, segurando um tablet. Carol, olha o que eu fiz! É uma versão nova do jogo, com um módulo para ensinar programação para as crianças menores. Carolina testou o aplicativo, impressionada com a criatividade da menina. Ana, isso é incrível! Você vai longe, sabia? A menina corou, mas seus olhos brilhavam de determinação. Mais tarde, quando Roberto veio buscar as filhas, ele agradeceu Carolina com um abraço apertado. Você está mudando a vida delas, Carolina, e a minha também. Ela sorriu, sentindo um calor no peito que não podia ignorar. Roberto não era apenas um amigo. Ele estava se tornando uma parte essencial de sua nova vida, alguém que a via pelo que ela realmente era. Enquanto isso, a batalha legal com Daniel chegou ao fim. O recurso que ele havia apresentado foi negado e a decisão do tribunal foi mantida. Ele foi obrigado a devolver a casa de veraneio e a dividir o apartamento, garantindo a Carolina a segurança financeira que ela merecia. O doutor Eduardo, satisfeito com o resultado, ligou para dar a notícia. Você venceu, Carolina. Ele tentou de tudo, mas as provas eram irrefutáveis. E a testemunha da sua sogra? Isso selou o caso. Carolina agradeceu, sentindo um alívio profundo, mas também uma pontada de tristeza. Não por Daniel, mas pelo que o casamento representara em sua vida. Ela havia amado de verdade, acreditado em um futuro que agora sabia nunca ter sido real. Mas, em vez de se afundar na dor, ela escolheu olhar para frente. O dinheiro da divisão dos bens seria investido no programa de tecnologia e na restauração da casa da avó, que ela decidira transformar em um espaço comunitário, com uma biblioteca e salas para oficinas. Era uma forma de honrar a memória de Lúcia e de devolver à vila tudo o que ela havia lhe dado. Dona Clara, cuja saúde continuava a piorar, recebeu alta do hospital, mas os médicos foram claros, seu tempo era limitado. Carolina a visitava regularmente, não por obrigação, mas por um senso de compaixão. Durante uma dessas visitas, Clara segurou sua mão, os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca te disse isso, Carolina, mas você é a filha que eu nunca tive. Fui fraca, tentei proteger o Daniel, mas no fundo sempre soube que você era melhor do que ele. As palavras tocaram Carolina profundamente, mas ela não deixou as lágrimas caírem. Você fez o que pôde, Clara, e no final, você fez o que era certo. Isso é o que importa. Quando Clara faleceu, algumas semanas depois,
Carolina esteve presente no velório, segurando a mão de Luana, que a acompanhou em silêncio. A perda foi dolorosa, mas também trouxe um fechamento. Clara, apesar de seus erros, tentou reparar o passado, e Carolina a perdoou, não por ela, mas por si mesma. No trabalho, a promoção para a diretoria finalmente veio. Durante uma reunião com os diretores, Paulo anunciou a decisão, destacando a competência e a resiliência de Carolina. Ricardo, que também concorria à vaga, ficou visivelmente abalado, mas não pôde contestar. Os colegas a parabenizaram, e Ana organizou uma pequena comemoração na copa, com bolo e café. "Você merece, Carol. Mostrou para todo mundo do que é capaz", disse ela, abraçando-a. Carolina sorriu, agradecida, mas no fundo sabia que a maior vitória não era a promoção, mas a jornada que a levou até ali. Ela havia enfrentado Ricardo com a mesma inteligência estratégica que usara contra Daniel, provando que podia superar qualquer obstáculo. Naquela noite, ela escreveu uma carta para si mesma, inspirada pelo diário da avó. "Carolina, você é mais forte do que imagina. Não deixe ninguém te dizer o contrário. O mundo é seu e você vai conquistá-lo." Na Vila das Flores, o programa de tecnologia tornou-se um sucesso. A universidade expandiu as bolsas e outras crianças da vila começaram a se inscrever. Carolina, agora uma figura respeitada na comunidade, foi convidada a falar em um evento regional sobre inovação e inclusão. Ela subiu ao palco, com Ana e Sofia ao seu lado, e compartilhou sua história, não a da traição, mas a da superação, de como a vila a acolheu e a ajudou a se reconstruir. O público a aplaudiu de pé, e Carolina sentiu lágrimas de emoção escorrerem pelo rosto. Era a primeira vez que chorava em público, mas não era de tristeza, era de gratidão. Depois do evento, Roberto a esperava na saída, segurando um buquê de girassóis, suas flores favoritas. "Você foi incrível lá dentro", disse ele, com um sorriso tímido. "Eu sempre soube que você era especial, mas hoje, o mundo inteiro viu." Carolina riu, aceitando as flores. "Obrigada, Roberto. Mas sabe o que me deixa mais feliz? Ter vocês na minha vida." Ele a olhou nos olhos. E por um momento, o mundo ao redor desapareceu. "Carolina, eu te amo", disse ele, a voz carregada de emoção. Ela ficou paralisada, não por medo, mas pela intensidade do momento. "Eu também te amo, Roberto", respondeu, sentindo as palavras saírem com uma verdade que a surpreendeu. Quando ele a puxou para um abraço, Carolina sentiu que finalmente havia encontrado um lar, não em um lugar, mas nas pessoas que a amavam. Meses depois, Carolina e Roberto deram entrada no casamento, uma cerimônia simples na praça da Vila das Flores, cercada por bandeirinhas, música sertaneja e os rostos sorridentes de Ana, Sofia, Luana e Dona Rosa. As crianças do programa de tecnologia fizeram um banner colorido com mensagens de carinho. Carolina, vestida com um vestido branco leve, caminhou até Roberto, que a esperava com um sorriso que iluminava tudo ao redor. Eles trocaram votos que eram mais do que promessas. Eram a prova de que o amor, quando verdadeiro, podia curar até as feridas mais profundas. Após a cerimônia, Carolina e Roberto decidiram adotar uma menina da vila, Clara, em homenagem à sogra que, no fim, escolheu o caminho da verdade. A menina, uma órfã de 8 anos com olhos curiosos e um sorriso tímido, trouxe uma nova luz à vida deles. Juntos, eles transformaram a casa da avó Lúcia em um centro comunitário, com uma biblioteca, salas de aula e um jardim onde as margaridas de Lúcia voltaram a florescer. Enquanto isso, Daniel enfrentou as consequências de suas escolhas. Abandonado por Fernanda, que o deixou assim que o patrimônio diminuiu, ele perdeu o respeito de seus colegas e clientes. Rumores sobre sua conduta se espalharam, e ele acabou deixando a cidade, carregando apenas o peso de sua arrogância. Ninguém sentiu sua falta. Carolina, por outro lado, floresceu. Como diretora da empresa,
ela implementou mudanças que beneficiaram toda a equipe, ganhando o respeito até de Ricardo, que eventualmente pediu demissão. Na vila, o programa de tecnologia continuou a crescer, com Ana e Sofia liderando novos projetos e inspirando outras crianças. Carolina, agora cercada por uma família que escolheu, sentia que havia encontrado seu lugar no mundo. Certa noite, enquanto regava as margaridas no jardim, ela olhou para o céu estrelado e sussurrou: "Obrigada, vovó. Algumas tempestades não vêm para destruir você, vêm para limpar o caminho." E Carolina, com coragem e amor, havia encontrado o seu. Oi, pessoal. Espero que tenham amado acompanhar a jornada de superação da Carolina, tanto quanto eu amei contá-la. Que tal se inscrever no canal para não perder nenhuma história tão emocionante quanto essa? Deixem aquele like para apoiar o nosso trabalho e me contem nos comentários. Qual nota vocês dariam para essa história? De 0 a 10. Estou ansioso para saber. Até a próxima!